Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no 15º capítulo deste livro, Ação e Reação. Esse capítulo se chama Anotações Oportunas. É muito interessante esse capítulo e ele vai tratar de um assunto muito delicado, que são as questões relacionadas ao sexo. Vai fazer algumas perguntas para o Silas sobre as questões relativas a Freud, puxando as exemplificações do último capítulo do Ildeu, a relação que o Ildeu tem com as suas filhas, devido à reencarnação anterior, a ter mantido o relacionamento com suas filhas, e o relacionamento com seu filho, que não é bom, devido à antipatia natural, por conta dele ter sido o marido da sua esposa, sua atual esposa. Ele vai tratar desse assunto, das questões sexuais relativas ao complexo de Édipo, as questões relativas à explicação que Freud sempre ofereceu a todos os conflitos existenciais. Então, o Silas explica que o Freud foi muito superficial, porque se ele tivesse aprofundado o seu conhecimento, tratando de conhecimentos não só relacionados ao sexo, mas muito mais relacionados à reencarnação, poderia ter dado uma destinação diferente. Mas as lições a que Silas traz nesse capítulo são preciosas e nós vamos pontuar algumas, mas fica, claro, a dica aí para você ler os capítulos, para você analisar o conteúdo, que aqui uma situação que ele coloca falando o seguinte: criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Não podemos dessa forma limitar as loucuras humanas à função do sexo. Examinando com força atuante da vida diante da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará força do amor, gerada pelo amor infinito de Deus. O que ele nos explica? Que o sexo é muito mais do que a relação, força criadora, é força do universo, é força que renova, é força que faz surgir a vida em todas as suas espécies. E ele continua: o sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual, que nos é conhecido por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa desse modo não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza em que envolve, aprimorando a si mesmo. São preciosas as lições que o Silas faz em relação às perguntas que o Hilário vai fazendo relativas às questões do sexo. E o Hilário, então, faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta, Silas responde: na Terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força do amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. E ele continua que o sexo é força criadora do amor que assegura a estabilidade de todo o universo. Então é muito mais do que o sentido vulgar que nós oferecemos ao sexo. Temos assim o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar,
de aprender, de elevar, iluminar, estudar, elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. O que ele quer dizer? Que a força sexual, a força é uma força criadora. Ela pode muito bem ser direcionada para as ciências, para as artes, para o ensino, não necessariamente relacionado com a união de ambos os sexos, com a conjunção carnal. E ele diz ainda mais: encontramos desse modo almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, como nas ciências. Quantos cientistas utilizam dessa força para a pesquisa das doenças, e essas almas que estão engrandecendo o mundo sem jamais se tocarem umas nas outras, do ponto de vista fisiológico. Embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Vejam a amplitude que o Silas dá na explicação dessa força criadora que é o sexo. E eles continuam, especialmente com relação a casais que optam por não ter filhos. O Silas explica que é importante que a pessoa se dê a oportunidade de ter filhos, porque o nosso corpo físico é criado para cocriar junto com Deus. E o sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. E todas as falhas acompanham o espírito, além da armadura da carne que a morte consome, as relacionadas às questões sexuais. Trabalhará o espírito para levantá-la do abismo a que se arrojou e segui-lo confiante a reconduzi-la à reencarnação, cujos liames se demorará, aceitando por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe puro amor prometido. Para cuidar de filhos monstruosos que lhe torturam a alma e a carne, em muitos destes quadros terríveis, emocionantes, oculta-se divino o labor da regeneração, que só o tempo e a dor conseguem realizar. Nos obriga a reconhecer que nas falhas do campo genésico temos a considerar, acima de tudo, a crueldade mental, porque antes das sensações, o sexo, as criações mentais começam na nossa mente, que praticamos em nome do amor, mas que muitas vezes não são relacionados ao amor. Muitas vezes, na busca do prazer dos sentidos, caem em ciladas de corações incautos, fugindo à palavra empenhada e devolvendo o mal que praticamos, recebendo após túmulo. Como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos, casais dignos e respeitáveis, sob os pontos de vista que sistematizam o uso de anticoncepcionais? Vejam que interessante a resposta do Silas. Se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome de reconforto imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, as quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração.
Desfrutam a existência, procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo, recusando acolhimento a nossos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, e preconceitos das experiências de subnível, para acordarem depois do túmulo, sentindo frio no coração. Vejam a resposta do Silas, então, que nos faz pensar, repensar essas situações. E ele coloca todas as situações relacionadas ao sexo, relacionadas às escolhas, relacionada à forma como conduzimos a nossa vida. E ele perguntou, para finalizar, tem várias perguntas, esse capítulo vale ser lido individualmente por vocês que estão acompanhando a nossa leitura, porque os ensinamentos são vários. Ele pergunta o seguinte: e como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? Ele pergunta sobre o aborto. Sabe o que o Silas responde? Falta grave, doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que venha a fazer semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerígena, flagelos dos quais desencarna demandando o além para responder perante a justiça divina. E ainda, numa outra pergunta do Hilário, o Silas responde que a matriz mutilada ou deformada, ele faz uma comparação que é como se fosse uma matriz de cerâmica deformada. Quando vai fazer um vaso, quando essa matriz está deformada, como é realizado? Ele passa a ser utilizado para modelagem de segunda ou terceira classe. E é essa comparação que o Silas faz quando a mulher opta pelo abortamento de seus filhos, porque lesa-se o vaso genésico para a criação de seres, para a reencarnação de espíritos. Vejam a responsabilidade de dar oportunidade aos espíritos que nos vêm através da gestação. E ele termina falando: a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico verá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito por meio do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos. Depois dessa colocação do Silas, André e Hilário silenciaram. Finalizar o capítulo com as reflexões para gerar outra vida. A grande oportunidade que temos na utilização do nosso corpo físico, nas escolhas, no sexo desvairado, nas escolhas dos nossos parceiros, na forma com que conduzimos, responsável, equilibrada e jamais lesando o nosso campo genésico através do aborto, através das depravações, através do sexo desvairado. Sexo é sinônimo de amor, de sentimento, porque ele cria um campo
mental e na nossa psicosfera. Por isso a importância dessa responsabilidade, a importância de que você leia, reflita sobre o conteúdo desse capítulo. Assine o nosso canal e comente o que você está lendo, o que você está ouvindo, se você está gostando. Até a próxima!